Irmãos, assim nos diz a palavra do nosso Deus. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expede, senão por meio de oração e jejum. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor em oração e fazemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sabendo que somos pecadores, que somos indignos, que não somos capazes de estarmos diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus reto, mas que pelos méritos de Cristo o Senhor nos recebe diante da Tua presença quando nós nos apresentamos para adorar a Ti e para apresentarmos diante do Senhor as nossas orações e todas as nossas necessidades. E mais uma vez, Senhor, abrimos a Tua santa palavra, o Teu sagrado livro, a sagrada Escritura, que nos revela quem é o Senhor, nos revela a Tua grandiosa obra de redenção na história. E novamente, confessamos a nossa incapacidade de compreendermos aquilo que o Senhor nos deixou revelado para o nosso ensino, para a nossa instrução. Mas pedimos que o Teu Espírito esteja nessa manhã nos assistindo, nos auxiliando, nos conduzindo à compreensão correta da Tua palavra. E mais que isso, aplicando toda ela em nossas vidas, para que, por meio do nosso viver diário, venhamos a refletir a glória de Cristo em nós. Venhamos refletir o caráter, as boas obras de Cristo através de nossas vidas. E assim, Deus, possamos ser moldados e transformados mais e mais à imagem e à semelhança do Teu Filho, para que, através de nós e em nós, o Teu nome seja honrado e glorificado. Portanto, te pedimos nesta manhã, mesmo sendo nós pecadores, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas, para nos fazer compreender aquilo que o Senhor tem a nos comunicar nessa manhã. Tudo isso nós te pedimos com os méritos de Cristo e em nome dele, agora e sempre agradecidos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de perguntar aos irmãos: você já se deparou diante da seguinte situação, de ter que lidar com um problema, uma situação que para você é insolúvel? Você já teve ou já se deparou diante de circunstâncias, situações e problemas em que você parece não encontrar a solução, em que o desânimo, a desesperança, a desilusão toma conta do seu coração, abala as estruturas da sua fé, abala até mesmo as suas estruturas espirituais? Os discípulos de Jesus Cristo, diante desse texto narrado por meio do evangelista Mateus, nos revelam uma experiência semelhante, a qual aqueles 9 discípulos que estavam ali entre aquela grande multidão, aguardando o retorno de Jesus Cristo do Monte da Transfiguração, tiveram que experimentar naquele dia. Eles tiveram que experimentar a lida de ter que lidar com uma grande dificuldade, uma grande barreira, um grande problema, um grande impedimento.
a qual Jesus, de modo figurado, o chama de o grande monte. E os discípulos tiveram a amarga experiência de não saber como lidar com aquela dificuldade, de não saber como transpor aquele problema, de não saber como superar aquele obstáculo. Esse texto, então, nos ensina o porquê do fracasso dos discípulos, e qual deveria ser os dois caminhos aos quais os discípulos deveriam ter percorrido para solucionar aquele problema, para saltar, transpor aquele grande monte, aquela grande dificuldade. John MacArthur, no seu livro A Sós com Deus, o poder e a paixão pela oração, ele escreveu dizendo, preste bastante atenção, nunca se esqueça que mesmo depois de ter recebido todos os recursos infinitos que são seus em Cristo, você ainda será totalmente dependente do poder de Deus a cada momento de sua vida. Geração incrédula, foi assim que Jesus denominou aquela grande multidão. Foi assim que ele se reportou aos seus discípulos e àquela grande multidão que o aguardava. Geração incrédula e perversa. E a pergunta central desse texto, irmãos, é por que os discípulos fracassaram ao expulsar o demônio daquele jovem? Porque os discípulos, uma vez tendo sido comissionados por Cristo a irem, lá no capítulo 10 do mesmo evangelho, a irem de cidade em cidade, apregoando a mensagem do reino de Deus, de que o reino de Deus havia chegado na pessoa de Jesus Cristo, e curando os enfermos, expulsando demônios, repreendendo as enfermidades. Agora, novamente, diante de uma situação semelhante, eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem possesso. E essa pergunta, ela é central dentro desse texto. Por que os discípulos fracassaram? Jesus responde de forma muito afirmativa as duas causas do porquê do fracasso dos discípulos. E a primeira razão por que os discípulos fracassaram nessa missão, irmãos, Jesus diz, é por causa da pequenez da fé deles. E a segunda razão é porque faltava a eles uma vida de oração contínua e fervorosa. Por causa da pequenez da fé dos discípulos e porque faltava a eles oração incessante e fervorosa. Vejamos então a primeira razão por que os discípulos fracassaram nessa missão. O texto inicia com Jesus e os discípulos se achegando à multidão, é o que diz o começo do versículo 14. E chegaram para junto da multidão. Aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse. Jesus está aqui, irmãos, descendo do Monte da Transfiguração. O relato de outro evangelista é que esse acontecimento se deu um dia após Jesus Cristo ter sido transfigurado naquele monte. Grant Osborne, comentando essa passagem, disse: esse é um exemplo clássico da experiência do alto do monte, seguida de uma experiência no fundo do vale. Jesus estava no monte, agora estava descendo para o vale. Os discípulos do círculo mais íntimo de Jesus experimentaram a glória de Deus em Jesus, um ápice espiritual inédito na história. Agora estão prestes a descer do monte, juntar-se ao restante dos 12 no vale e enfrentar um dos maiores fracassos já experimentado pelos discípulos de Cristo. Provavelmente, nós poderíamos imaginar que cena marcante havia sido tanto para Cristo quanto para os discípulos de Jesus. Aqueles 3 discípulos que haviam subido para o monte para estar com Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João, e que muito haviam se regozijado e se alegrado pelo fato de eles terem presenciado a manifestação esplêndida da glória de Deus na face e no rosto de Jesus Cristo.
ao ponto de eles dizerem a Jesus Cristo que eles permanecessem ali, porque se fosse necessário, eles construiriam uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias. Tamanha havia sido a glória daquele dia. Agora, uma vez tendo visto a manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, os discípulos aqueles 3 discípulos, estavam experimentando a dura realidade de descer para o mundo real, para o mundo físico, para o mundo das pessoas, de descer do monte da transfiguração da glória de Deus para o vale da realidade do sofrimento humano. Eles tiveram que experimentar e ver a diferença, o contraste entre a glória de Deus em Cristo e a realidade do sofrimento, das angústias, das lamúrias, das dificuldades, das lidas, as quais nós, homens mortais, temos que enfrentar e lidar todos os dias. O texto dos outros evangelistas, especialmente do evangelista Marcos, que é a narrativa mais completa desse fato, desse acontecimento, ele nos narra que, tendo Jesus descido com os 3 discípulos do Monte da Transfiguração, e ao se aproximar da multidão, que estava juntamente com aqueles outros 9 discípulos que não haviam subido para o Monte da Transfiguração, Marcos nos informa que os escribas estavam a questionar, a debater com esses 9 discípulos de Jesus Cristo. E o evangelista nos narra qual era a razão desse debate. A questão era que os discípulos de Jesus Cristo haviam fracassado. Eles não haviam sido capazes de expulsar o demônio daquele jovem. E, por certo, irmãos, os escribas, nós podemos imaginar, eles estavam zombando, ridicularizando os discípulos pela sua incapacidade de expulsar e expelir aquele demônio. Então, que Jesus pergunta lá no versículo 16 do capítulo 9 de Marcos, que é que discutis com eles? Jesus queria saber qual era a razão dos escribas estarem discutindo com ele. Do meio da multidão, então, o pai do jovem lunático, o jovem possesso, se dirige a Jesus dizendo: Senhor, compadece-me do meu filho. É como diz a parte B do versículo, a parte A do versículo 15. Senhor, compadece-te do meu filho. Esse pai do jovem lunático, do jovem possesso, primeiramente se reporta a Jesus Cristo. Na verdade, o texto não nos informa de onde ele era, mas o texto nos dá apenas uma certeza, é que ele tinha diante de si um grande problema. E o seu grande problema era o seu filho, que era possuído de um demônio. E mais que isso, ele era cometido de algumas enfermidades. O texto nos diz, o evangelista Marcos, que ele era surdo e mudo. E a causa da surdez e da mudez desse jovem era exatamente a possessão maligna que ele sofria, diz o texto, desde a sua infância. Quando Jesus pergunta ao pai daquele moço desde quando ele padecia daquela possessão, o pai lhe responde: desde a sua infância. Vejam que ele, diante desse problema, ele tinha a plena certeza que só uma pessoa poderia lhe ajudar. Ele então vai em direção a Jesus Cristo, por já ter ouvido falar da fama de Cristo, dos milagres que Jesus Cristo houvera realizado desde o começo do seu ministério. O evangelista Mateus, no capítulo 4, quando Jesus inicia o seu ministério na Galiléia, nos diz que a fama de Jesus Cristo percorreu toda a Judéia, toda a Galiléia e até para outras regiões fora dos limites de Jerusalém, e de Judá e da Palestina. E aquele homem, então, irmãos, ele vai até Jesus, para que Jesus resolvesse o seu problema. Ele vai ciente de que Jesus é o único capaz de resolver a sua dificuldade. E ele se reporta, então, a Jesus dizendo: Senhor,
compadece-te do meu filho. O evangelista Marcos, então, irmãos, coloca em destaque aqui uma das grandes virtudes que marcou todo o ministério de Jesus Cristo. Essa virtude pode ser vista, por exemplo, lá em Mateus 9:36, em Mateus 14:14, em Mateus 20:34, em Marcos 1:41, em Marcos 5:19, em Marcos 6:34, em Lucas 7:13, que é a compaixão de Jesus Cristo. Mateus coloca em ênfase o fato de Jesus Cristo ser uma pessoa cheia de compaixão. E aquele homem afirmou isso ao dizer: Senhor, compadece-te de meu filho. Por certo, ele tinha essa certeza que Jesus era uma pessoa profundamente movida de compaixão. Estando Jesus ausente, o pai então vai até ele, por não saber que Jesus estava ausente. E ao chegar onde Jesus provavelmente estaria, juntamente com seus discípulos e cercado pela multidão, ele procura Cristo, mas lhe é informado que Jesus Cristo não estava, que Jesus Cristo havia subido o monte para orar juntamente com os seus 3 discípulos. E os evangelhos então nos narram que ele se dirigiu aos 9 discípulos, tendo em vista de que os 3, Tiago, João e Pedro, haviam subido ao monte para estar a sós com Cristo. Ele roga aos seus discípulos, ele pede aos seus discípulos que curasse o seu filho. Aí que nós entramos na grande questão dessa narrativa. Porém, eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. Eles não conseguiram expelir aquele demônio que atormentava aquele jovem e que era a razão de muitas das enfermidades que aquele jovem possuía. E a pergunta é: por que eles fracassaram? Jesus responde então no verso 20: eles fracassaram por causa da pequenez da fé deles. William Hendricks, comentando essa passagem, ele diz: eles não haviam levado a sério o conforto que haviam extraído das garantias que seu Senhor lhe dera, lá no capítulo 7, verso 7 a 10, e no capítulo 10, versículo 8, quando Jesus comissiona os discípulos a irem de cidade em cidade e a expulsarem demônios, curarem enfermos e apregoarem a chegada do reino de Deus. Nem haviam persistido em oração quando o demônio não saiu imediatamente, mas não deveriam ter parado de orar. A primeira razão que Jesus expõe, irmãos, do fracasso dos discípulos é a pequenez da fé deles. É a pequenez. Veja bem, o texto ele não nos diz que era a falta de fé dos discípulos. Os discípulos tinham fé. Eles criam que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. Lá no capítulo 16, conforme nós já vimos em pregação anterior, a confissão do líder dos apóstolos, Pedro, era muito clara. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era o Messias enviado da parte de Deus. Eles tinham fé de quem era Jesus Cristo. Mas o texto nos diz que a fé deles, no entanto, era pequena. Pequena para quê? Pequena para lidar com aquela dificuldade. Pequena para lidar com aquele problema. Os discípulos já haviam saído de cidade em cidade e já haviam expulsado demônios, já haviam curado enfermos. Agora eles não estavam conseguindo sequer expulsar o demônio daquele jovem. E o que significa a pequenez da fé daqueles discípulos? O texto não nos deixa muito claro o que isso significa, a pequenez da fé daqueles discípulos. Muitos comentaristas chegam à conclusão de que, na verdade, os discípulos eles estavam depositando a confiança em si mesmo. Uma vez que Jesus Cristo havia delegado autoridade a eles, uma vez que Jesus Cristo havia enviado eles a saírem de cidade em cidade, expulsando demônios, curando enfermos e apregoando a mensagem do reino, eles estavam confiantes em si mesmos.
Como se eles estivessem dizendo: eu já fui a primeira vez, eu já expulsei demônio, eu sou capaz de fazer isso. Talvez a autoestima, a soberba estivesse tomado conta do seu coração e estivesse depositando muito mais confiança nos dons que Deus havia dado a eles, em si mesmo, do que a confiança e a dependência inteiramente de Deus. E ao lidar novamente com aquela situação de ter que expulsar um demônio daquele jovem, eles não conseguiram e eles se sentiram grandemente frustrados. Ao ponto de, se observarmos a narrativa dos evangelhos, aquele grande milagre realizado por Jesus Cristo não arrancou dos discípulos impressão alguma. Diferente de outras ocasiões em que os discípulos, ao verem os milagres, a manifestação do poder e da glória de Deus, através do ministério de Jesus Cristo, fazendo com que da boca dos discípulos saísse uma palavra de reconhecimento de quem Cristo era, e de glórias e louvores a Deus, diferentemente os discípulos se calaram, irmãos. Eles se calaram. Talvez em si mesmados pelo fato de eles não terem conseguido expulsar aqueles demônios, se sentirem fracassados, eles se calaram. E o texto de Marcos nos revela que, tendo Jesus saído daquela situação, depois de ter repreendido aquele demônio, aquele jovem ter sido liberto daquela opressão, ter sido curado de suas enfermidades, estando a sós os discípulos de Jesus com o mestre em uma casa. Os evangelhos não identificam qual era aquela casa. Os discípulos, talvez de forma muito acanhada, chegaram com Jesus e o texto nos diz, e perguntaram de forma particular. Talvez a vergonha, o desapontamento tivesse tomado o coração dos discípulos. E eles perguntaram então a Jesus, verso 19, por que motivo não podemos expulsá-lo? E Jesus então responde, por causa da pequenez da vossa fé. Quando que eles deveriam depositar a fé inteiramente em Deus, porque o poder que operava sobre a vida dos discípulos e através dos discípulos, irmãos, não era um poder inerente a eles, não era um poder ao qual eles poderiam manipular de qualquer forma e a qualquer instante. Era um poder, irmãos, que vinha da parte de Deus, que se manifestava através dos discípulos, para que esses pudessem expulsar demônios e curar enfermos e anunciar a chegada do reino de Deus, convocando os homens ao arrependimento. Era um poder que procedia do alto, procedia de Deus. E para que esse poder pudesse fluir através da vida deles, eles teriam que aprender uma coisa, a depender inteiramente e exclusivamente de Deus e de Cristo. E os discípulos estavam fazendo de forma diferente. Eles estavam confiando em si mesmos, nas suas habilidades, na sua capacidade, naquilo que eles acreditavam que era inerente à pessoa deles, mas que na verdade procedia de Deus, procedia do Pai. O texto então, irmãos, do Evangelho de Mateus nos narra também a segunda razão do porquê do fracasso daqueles discípulos. A primeira razão é pela pequenez da fé deles. E a segunda razão é porque lhes faltava oração incessante e fervorosa. De acordo com Mateus, Jesus responde à pergunta deles dizendo, quando eles perguntam por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio, Jesus diz, por causa da pequenez da vossa fé. Essencialmente, o registro que Marcos faz da resposta de Cristo traz a ideia implícita de que a razão deve ser a pequenez da oração. É interessante nós observarmos, e eu convido os irmãos a abrirem lá em Marcos, no relato paralelo, do capítulo 9, quando os discípulos então perguntam ao mestre, no versículo 28, Marcos 9, 28, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? Vejam que a resposta de Jesus
Na narrativa de Marcos é diferente da de Mateus. Jesus não diz por causa da pequenez da vossa fé. Jesus diz, diante da pergunta dos seus discípulos, ele respondeu dizendo: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Jesus responde a segunda razão por que os discípulos haviam fracassado. Eles haviam fracassado, irmãos, porque lhes faltava uma vida de intensa oração e de oração fervorosa. Naturalmente que esses dois aspectos, eles caminham junto. Se há uma fé pequena, preste bastante atenção, há também uma oração pequena. Da mesma maneira, onde existe uma abundância de fé perseverante e genuína, também há uma oração incessante e fervorosa. Por isso Jesus diz, esta casta não pode sair senão por meio de oração. Os discípulos partiram do pressuposto de que pelo fato de Jesus lhes ter dado autoridade sobre os espíritos, tinham poder para expulsar aquele demônio, poder inerente a ele. Mas perceberam que sem a dependência completa de Jesus e de Deus, manifestada em uma vida de oração, eles não poderiam transpor aquele obstáculo. Eles não poderiam lidar com aquela situação. Eles não poderiam resolver aquele problema. Eles não poderiam transpor, como Jesus colocou de forma muito figurada, eles não poderiam transpor o monte, porque o monte para eles era intransponível. O que os discípulos precisavam entender eram duas coisas: que eles necessitavam depender inteiramente de Deus, de que é de Deus que procedia e que fluía através dele o poder para a realização dos grandes milagres, prodígios e maravilhas que Deus havia operado por meio da vida e do ministério de Jesus Cristo, e agora, no decorrer da história da igreja, por intermédio, por instrumentalidade daqueles 12 discípulos. E eles precisavam entender que esse poder, ele fluiria por meio da vida deles, através de uma vida de inteira oração e de oração fervorosa. Irmãos, eu quero trazer aqui, diante desse texto, diante de tudo aquilo que ele nos ensinou nessa manhã, apenas duas aplicações para as nossas vidas. Apenas duas aplicações. E a primeira dela é, como ensinado por Tiago, que foi apelidado ao longo da história de joelhos de camelo, pelo fato de que Tiago, não o apóstolo, mas o Tiago, meu irmão de Jesus, aquele mesmo que escreveu a carta de Tiago. Ele escreveu lá no capítulo 5, dizendo: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Foi isso que Jesus quis dizer quando afirmou: nada nos será impossível se orarmos segundo a vontade de Deus. A primeira aplicação que nós podemos tirar desse texto, irmãos, é que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Por isso Jesus diz que nada nos será impossível. Nada não no sentido do supercrente, hoje muito em vigor em muitas igrejas, onde a teologia da prosperidade, onde esse evangelho triunfalista predomina, mas muito pelo contrário. Nada nos será impossível se nós, em oração, nos humilharmos diante da presença de Deus, abrindo o nosso coração e declarando a Ele a nossa total dependência dEle, e orarmos apresentando a Ele os montes da nossa vida, as barreiras, os problemas e as dificuldades, e crendo absolutamente que se nós orarmos segundo a vontade dEle, como nos ensina João lá no capítulo 5, verso 14 da sua primeira carta, quando diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. As nossas orações, então, irmãos, elas serão respondidas. A segunda aplicação que o texto nos traz é que Jesus comparou a nossa fé a um grão de mostarda. Pois é, você que anda muito desanimado, abatido,
por causa da pequena fé que talvez você declare ter, lembre-se que Jesus disse que a nossa fé é como um pequeno grão de mostarda, uma semente pequena, mas que em razão de seu ininterrupto e vital contato com o seu ambiente nutritivo, cresce até tornar-se uma grande árvore. Em consequência, fé como uma semente de mostarda é o tipo de confiança em Deus, preste atenção, que não desiste imediatamente, nem cede ao desespero quando seus esforços não alcançam êxito imediato. Ela mantém seu ininterrupto e vital contato com Deus. Portanto, continua a orar com fervor, sabendo que Deus, em seu tempo próprio e ao seu próprio modo, concederá a bênção. Tal fé une o seu possuidor com as fontes inexauríveis e infinitas do poder, da sabedoria e do amor de Deus. A fé que Jesus apresenta aos seus discípulos, a qual eles deveriam manifestar, é a fé que não se esmorece, que não se entrega diante das dificuldades. Não por acreditar que somos capazes, irmãos, de resolver por nós mesmos os nossos problemas, de superarmos as dificuldades, de transpormos os montes dos obstáculos, das barreiras, dos percalços da nossa vida. A fé que Jesus nos ensina aqui é uma fé que depende inteiramente de Deus, que ligada a Deus, o qual é a fonte de todo o poder, de toda a sabedoria e de todo amor, é capaz de fazer fluir em nós esse poder, essa sabedoria para lidar com os problemas da vida e esse amor que nos faz com que olhemos para Ele, o qual é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo, então, irmãos, nos ensine nessa manhã que diante dos problemas intransponíveis da vida, nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos cair em desesperança, em abatimento, ao ponto de abandonarmos a carreira que nos foi proposta, de abandonarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas pelo contrário, que manifestemos, diferentemente dos discípulos, por meio da oração, a nossa inteira dependência de Deus e aguardemos nele a manifestação do seu poder, da sua sabedoria e do seu amor sobre as nossas vidas. Que Deus em Cristo, então, nos abençoe.